Vamos dar início à terceira parte da nossa aula de hidratação. Agora falando das recomendações, estratégias de reposição de líquidos antes, durante e após o treino ou competição. E de início a gente já pode pensar o seguinte, né, que o sujeito deve sim ingerir líquidos antes, durante e após o exercício. O que não pode ocorrer é uma ingestão excessiva, mas uma ingestão adequada ela é 100% recomendada. Então, antes do exercício, qual que seria o objetivo de fazer uma última ingestão de líquidos, né, mais próximo da prova ou do treino, nas últimas 2, 3 horas principalmente? É fazer com que o sujeito inicie o exercício hidratado, ou seja, bem hidratado, e com os níveis adequados de eletrólitos no plasma. Até porque, se o sujeito não for ter condições de fazer uma reposição adequada durante o exercício, é fundamental que ele já entre bem hidratado. Algumas recomendações para antes do exercício, antes do treino ou da competição, são essas aí, ó. Ingerir 250, 500 ml de água 2 horas antes do exercício, ou né, uma recomendação mais atual do Colégio Americano, 5 a 10 ml por quilo de peso corporal de água ou bebida esportiva 2 a 4 horas antes do treino. Repara que sempre aí mais ou menos, pelo menos 2 horas, que é exatamente para dar tempo de ter o esvaziamento gástrico, a absorção. E se o sujeito já estiver bem hidratado e essa água for em excesso, dá tempo de ele eliminar antes de treinar ou de competir, tá? No caso da recomendação do Colégio Americano, é necessário fazer a conta de acordo com o peso corporal do sujeito. Uma pessoa de 50 quilos seria de 250 a 500 ml. Essa outra recomendação da nata coloca 500 a 600 ml. Repara que os valores são mais ou menos parecidos, né? É de água ou bebida esportiva. Né? No caso da bebida esportiva, além de ter o eletrólito, vai ter o carboidrato na ingestão pré-treino de carboidrato também. Isso 2 a 3 horas antes do exercício também. E ela ainda recomenda uma segunda ingestão de 200 a 300 ml, já bem próximo, né? 10 a 20 minutos antes de começar o exercício. Essa água que o sujeito está ingerindo ali, ele vai começar o exercício com ela ainda começando a ser absorvida. Né? Aí já é como já fosse uma reposição para o início da competição. A ISSN, que é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela recomenda 500 ml de bebida, de água ou bebida esportiva, isso na noite anterior ao evento, se o evento for, por exemplo, de manhã, e 400 a 600 ml de bebida esportiva 20 a 30 minutos antes do evento, ou seja, uma última ingestão bem próxima, já para o sujeito iniciar o exercício recebendo água do intestino dele, tá? Sempre a gente deve levar em consideração a necessidade e também a tolerância do indivíduo, né? Algumas pessoas não vão querer ingerir 500 ml de água faltando 20 minutos para começar uma competição. O estômago vai ficar cheio, né? Numa corrida, o estômago cheio, pelo próprio impacto mecânico que tem a corrida, isso pode causar desconforto gástrico. Então, o corredor geralmente ele ingere menos mesmo, para evitar esse desconforto gástrico. Então, ficar atento a isso. Obviamente, se o sujeito acordou de manhã, pela coloração da urina, ele já tem uma noção se ele está bem hidratado ou não, e se é necessário ingerir uma quantidade desse volume aí indicado, ou talvez até mais, né? Então, são orientações de ingestão, tá? E durante o exercício, né? A ideia, o objetivo de se fazer injeção durante o exercício, ou seja, competição ou treino, é prevenir uma perda excessiva de fluidos. O que seria uma perda excessiva? Acima de 2% da massa corporal. Embora muitos atletas tenham uma desidratação muito maior do que isso e não apresentam alteração no rendimento físico. Dependendo do esporte, da competição, raramente ele vai terminar a competição com menos de 2% de perda de massa corporal. É muito variável. Um maratonista de elite, por exemplo, não consegue isso, tá? Mas aqui seria uma situação ideal, que o sujeito terminasse o treino ou a competição com no máximo 2% de perda de massa corporal, que aí você estaria assegurando que de fato a hidratação não teria nenhuma interferência na perda de rendimento do sujeito. E obviamente, né, tem que se evitar o ganho de peso durante o exercício. Então,
faz a ingestão para evitar uma perda excessiva, mas evita-se uma ingestão excessiva para que haja ganho de massa corporal e aumente o risco de hiponatremia. Durante o exercício, antigamente a gente tinha algumas recomendações do tipo, ingerir 200 a 300 ml a cada 15 a 20 minutos, né? Que eram recomendações com volumes fixos, tá? Mas esse tipo de recomendação, ele simplesmente foi sendo abandonado. Por quê? Porque os estudos foram observando que a perda de líquidos durante uma competição ou durante um treino, ela é extremamente variável. E aí passou-se a incentivar um protocolo individual de reposição, baseado na taxa de sudorese do sujeito. Então, a taxa de sudorese, que é a quantidade de suor que ele produz e elimina por hora, ela é extremamente variável, né? A gente encontra na literatura dados de 0,3, 0,4, 0,5 até 4 litros por hora. Então, são valores muito extensos, né? E, obviamente, que a necessidade de reposição vai variar, vai depender da quantidade que o sujeito perde. E essa taxa de sudorese, ela é influenciada pela duração e intensidade do exercício, claro, né? A gente já viu isso. A temperatura ambiente, quanto maior a temperatura, maior vai ser a perda. A umidade do ar, também quanto maior a umidade, maior vai ser a taxa de sudorese. A genética, então existe um componente individual genético que faz com que uma pessoa sue mais ou menos, tá? Inclusive faz com que a pessoa sue mais salgado ou menos salgado, ou seja, perca mais sódio ou menos sódio. A aclimatação também vai interferir no processo de sudorese e o tipo de vestimenta, né? A gente já viu lá que alguns tipos de vestimenta favorecem a perda hídrica porque dificultam a evaporação do suor. Então a gente vai pensar sempre num protocolo individual baseado na taxa de sudorese. Essa tabela, né, que está nesse slide, ela mostra aí, ó, a taxa de sudorese em litro por hora, a taxa de sudorese média em vários esportes. Eu destaquei aqui 3. Então, assim, o waterpolo, que é um esporte aquático, uma sudorese baixa, 0,29 litros por hora, ou seja, 290 ml, tá? Quando a gente vai para o tênis, né, medida aqui numa competição no verão, olha só, 2,60. A cada hora uma perda de 2,6 litros de líquidos corporais, então muito elevado. E a gente ainda tem aqui a variação, ó. No caso do tênis aqui, alguns indivíduos tinham uma necessidade menor, que perdiam 1,79 litros, mas em compensação teve gente perdendo 3,41, uma perda muito maior. Por isso tem que ser individualizado. E aqui embaixo a gente tem destacado aqui o Ironman Triathlon, né? Aqui não foi avaliado na natação, mas olha só, na etapa de ciclismo, que é a segunda etapa, os sujeitos tiveram uma taxa de sudorese de zero, isso média, né, de 0,81 litro por hora, e aqui nessa coluna está a ingestão voluntária de líquidos, e conseguiram ingerir 0,89, olha só que interessante. Então, durante o ciclismo, eles estavam conseguindo ingerir mais do que eles estavam perdendo. Mas em compensação, na última etapa, que é a corrida, e que é mais difícil fazer reposição na corrida, a taxa de sudorese deles média foi maior, passou para 1,2, e a taxa de ingestão, né, a quantidade ingerida aqui por hora, caiu para 0,63. Então eu já sei que no triatlo o momento mais propício para eu fazer uma reposição mais forte, mais agressiva, é no ciclismo, que é mais fácil, porque eu sei que depois, além da taxa de sudorese tender a aumentar, a ingestão de líquido naturalmente vai ser menor, tá? Reparem que é bastante variável, né, a taxa de sudorese. E como é que eu calculo essa taxa de sudorese? Então, eu preciso, né? A gente calcula isso durante treinos, de preferência treinos em locais com um clima semelhante àquele que o sujeito vai encontrar na prova. Pode-se fazer mais de um treino, não precisa fazer um treino igual à prova, né? Vou planejar a hidratação do sujeito na maratona. Ele não precisa de colocar ele para fazer uma maratona para eu calcular a taxa de sudorese, não, tá? Mas os treinos normais desse sujeito, a gente simula as condições de prova para fazer a taxa de sudorese. Então eu preciso do peso inicial dele antes de começar o exercício, o treino, o peso ao final do treino. Pode deixar o sujeito ingerir líquido durante o treino, né, de acordo com a tolerância dele, mas tem que ser
você tem que medir esse volume ingerido, porque o volume ingerido vai ser somado no final. Porque vamos supor que o sujeito tinha lá 70 quilos, terminou o treino com 68, mas ele ingeriu 2 litros de água, 2 litros de água equivale a 2 quilos. Então ele terminou com 68 porque ele ingeriu os 2 litros. Se ele não tivesse ingerido, ele ia terminar com 66 quilos. Ou seja, na verdade a perda hídrica dele foi 4 litros e não 2. Então por isso que tem que ser somado. E aí tem que ser medido isso. Uma orientada minha fez um trabalho com atletas de judô uma vez e avaliou a taxa de sudorese. Então, o que ela fazia? Ela entregava um copo com a quantidade conhecida de líquido. Então, por exemplo, 200 ml de água. E o sujeito bebia o tanto que ele queria. E aí devolvia o copo para ela. Se o copo vinha vazio, ela contabilizava uma ingestão de 200 ml naquele momento. Se ele devolvia com alguma quantidade no copo, ela pegava, media aquilo na proveta e descontava. Por exemplo, se voltou 50 ml, ela deu 200, então ela registrava lá, ingeriu 150. E no final ela tinha o volume total. Além disso, se o sujeito ao terminar o exercício quiser fazer xixi antes da pesagem, ele tem que coletar a urina e você tem que descontar essa urina aqui. O que a gente faz normalmente é pesar logo após o exercício, para que a taxa de sudor, para que não precisar de coletar o volume de urina que causa um pouco mais de desconforto. Um detalhe importante aqui também é o seguinte, é que o sujeito antes e depois pese, por exemplo, sem tênis, né, e com o mínimo de roupa possível. Porque quando ele termina o exercício, se ele tá, imagina se é um judoca, se ele está de kimono, você pesou ele antes do treino de kimono, vai pesar ele depois do treino de kimono, depois do treino o kimono dele está ensopado, então tem um monte de água ali que vai pesar na balança, mas já está fora do corpo dele, aí você perde qualidade na medida, tá? E aí a taxa de sudorese normalmente ela é dada em litro por hora, mas pode ser em ml por minuto também. Como é que eu faço para transformar isso? Eu calculei a taxa de sudorese em litros aqui, então deu lá 5 litros. Vou dividir pelo tempo de atividade. Se foram 5 horas de atividade, seria 1 litro por hora. Tá? Essa tabela aqui mostra para gente, é uma tabela de predição de perda de líquido, né? Considerando o tamanho corporal, condições climáticas e intensidade do exercício. De modo geral, o que a gente vê aqui? Quanto maior o tamanho do corpo, né, de 50 para 70 para 90 quilos, o que a gente observa? Maior a taxa de sudorese. Então, se você comparar aqui pessoa com 50 quilos com pessoas com 70 quilos, independente se é num ambiente frio ou quente, e independente da intensidade, sempre com maior tamanho corporal, a sudorese vai ser maior, tá? Outra coisa que a gente observa é que a taxa de sudorese ela aumenta com a intensidade do exercício. Então, se a gente pegar aqui de 8,5 km por hora para 15 km por hora, eu aumentei a intensidade. Você pode observar que todos os valores vão aumentando, seja na temperatura fria, seja na temperatura quente, independente do tamanho corporal. E a gente ainda tem uma diferença também que é esperada de acordo com o clima. Então, os valores observados, né, para o mesmo indivíduo, na mesma intensidade, no ambiente mais frio em relação ao ambiente mais quente, a gente vai ter sempre uma sudorese maior no ambiente mais quente. Tá? Então, recomenda-se iniciar essa ingestão de líquidos logo nos primeiros 15 minutos de exercício, e o ideal é que o sujeito consiga fracionar isso ao longo de cada hora, né? Ou seja, pelo menos tomar a cada 15, 20 minutos. Se o sujeito está planejado para consumir 600 ml de líquido durante cada hora do esporte dele lá, o ideal fosse que ele ingerisse 200 ml a cada 20 minutos ou 150 ml a cada 15 minutos, ou seja, fracionar para não dar um volume muito grande. Mas se o sujeito vai ter só uma, duas oportunidades, às vezes ele está numa corrida e durante um percurso de 1 hora ele vai passar só em 2 estações. Então só tem 2 oportunidades de reposição. Aí você divide o volume, tá? Esse volume a ser ingerido vai variar de acordo com a taxa de sudorese e com a tolerância do indivíduo. A gente quer sempre que a ingestão seja mais próxima da perda, mas a gente tem que respeitar o limite do sujeito. Então, às vezes, o sujeito está perdendo 1,5 litro, 2 por hora, mas consegue tolerar uma injeção de 700 ml. É o ideal? Não é, mas é o que ele aguenta, então é isso que eu vou pedir para ele.
Além da ingestão, da reposição de líquido, eu não estou falando aqui ainda do carboidrato, que a gente vai estudar o carboidrato e eu vou falar da reposição de carboidrato durante o exercício, tá? Mas além da reposição de água, né, da reposição hídrica, a gente tem também a possibilidade de fazer reposição eletrolítica, né? O eletrólito que deve ser reposto aí, que tem recomendação para ser reposto, é o sódio, tá? Então, por exemplo, a nata, ela considera que as pessoas com maior risco de ter hiponatremia, né, aquela redução na concentração de sódio, são pessoas que fazem exercício com mais de 4 horas de duração. Tá? E aí, quando essas pessoas não têm acesso a refeições com sódio durante a prova, aí elas deveriam pensar em fazer reposição de sódio, ou através de uma bebida esportiva que já tenha sódio, ou, por exemplo, usando pastilha de sódio. Isso aqui é uma pastilha de sódio, ó. Nessa pastilha que está aqui, a gente tem cada pastilha, que tem 4 gramas, 378 miligramas de sódio. Aí a recomendação aqui é entre 0,03 e 0,7, tá? 0,7 aqui, não é 7 gramas não. 0,7 gramas por litro, ou seja, de 300 a 700 miligramas por litro de líquido ingerido. Uma pastilha dessa aqui já dá 378. Duas pastilhas de 1 hora já bate aqui a recomendação máxima de acordo com essa sociedade aqui. Mas, né, algumas sociedades estimulam o consumo até em tempos menores. Então, por exemplo, exercício com mais que 2 horas de duração, dependendo do sujeito, como há uma variação muito grande na perda de sódio, na própria perda de líquido, às vezes com 2 horas o sujeito já precisa de fazer reposição de sódio, tá? Então, no caso aqui, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela recomenda que repor 20 a 30 ml equivalente de sódio por litro de bebida. Então, se o sujeito vai ingerir 1 litro, está previsto 1 litro de líquido por hora, ele deveria ingerir entre 0,46 e 0,7 gramas de sódio nesse litro, tá? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção, se a gente fosse fazer uma bebida caseira, se eu quiser fazer uma bebida com 0,46 gramas de sódio por litro, né, ou 460 miligramas de sódio por litro, eu poderia usar o sal de cozinha mesmo, que é cloreto de sódio, 1,15 gramas de sal, adicionado, por exemplo, a água ou alguma outra, uma água flavorizada, daria esse 0,46 e atenderia o valor mínimo recomendado aí para sódio. E depois do exercício? Então o sujeito foi lá, tomou um pouco de líquido antes de começar o exercício, fez a reposição máxima que ele tolerava durante o exercício e terminou o exercício. O mais comum é o sujeito terminar o exercício hipoidratado, com algum grau de desidratação, tá? Embora a gente vê muito comumente em academias, principalmente em musculação, o pessoal tomando muita água e gastando e suando muito pouco. Um aluno meu também fez um trabalho avaliando a taxa de sudorese em alunos de musculação e viu que a maioria terminava hiperidratado. Por quê? Porque a sudorese era muito baixa. Agora, se você pegar numa aula de crossfit, pode ser diferente, porque a sudorese é muito mais intensa, né? Então, após o exercício, a gente quer repor toda a perda que ocorreu. Então, o sujeito terminou lá o exercício, né? Se você pesar ele, se você pesou antes e pesou depois, você sabe se ele está com déficit. Se ele tinha 50 quilos, agora está com 49, ele está com déficit hídrico, tá? E se a gente precisar de fazer uma restauração do balanço hídrico em 6 horas, né? Principalmente o sujeito fez um treino agora à tarde, vai fazer outro amanhã cedo, ou fez um treino de manhã, vai fazer outro treino à tarde. Eu tenho um período mais curto, eu posso fazer uma reposição mais agressiva, né? Num tempo aí estimado de 6 horas, dando para o sujeito, num período de 6 horas, de 1,2 a 1,5 litros para cada quilo de peso perdido. Então, se o sujeito terminou com 2 quilos a menos, ele teria que estar ingerindo de 2,4 litros a 3 litros de líquido num período de 6 horas para repor toda a perda que ele teve. É isso que está sendo colocado nessa recomendação. E aí, né, o recomendado é o uso de bebidas com carboidratos, sódio, né, ou água e alimentos. Então, o sujeito pode fazer uma refeição que tenha sódio e consumir isso na forma de água mesmo. Agora, se é numa competição, não vai dar para comer, ele tem uma bebida esportiva disponível, ele poderia fazer isso, porque aí no caso da bebida esportiva,
além de estar fazendo a reposição hídrica e eletrolítica, tem o carboidrato também, que é importante recuperar de uma etapa para outra, né? E esse valor aí de 150% do peso perdido, ele saiu desse estudo aqui, ó, onde os autores testaram duas concentrações diferentes de sódio e percentuais de água corporal, de volume de água ingerido diferentes. Então, numa situação, ingeriu 50% do perdido, então perdeu 2 quilos e ingeriu 1 litro em 6 horas. Na segunda situação, ingeriu 100%, perdeu 2 quilos, ingeriu 2 litros. E na terceira, que já foi suficiente para restabelecer o balanço hídrico, ingeriu 150%, ou seja, perdeu 2 quilos, ingeriu 3 litros. No caso aqui da parte de cima do gráfico, foi utilizado bebida com 540 miligramas de sódio. Já é o suficiente. Ele fez ainda com uma bebida bem mais concentrada, 1.400 miligramas de sódio. Nesse caso aqui, ele até recupera um pouquinho mais rápido com os 150%, ó. Mas essa concentração aqui de sódio é muito grande, inclusive piora muito a palatabilidade da bebida. Então, pode-se trabalhar com uma concentração mais baixa de sódio e com essa quantidade de líquido que representa 150% do peso perdido. Além disso, em algumas situações mais extremas, né, o sujeito pode precisar de uma reposição intravenosa. Então, se o sujeito terminou, às vezes a gente vê numa corrida, você cruza a linha de chegada, já cai no chão ali, fica ali deitado, né, às vezes até passando um pouco de mal. Então, se o sujeito, né, não tiver condição de fazer ingestão de líquido após por via oral, seja por vômito, por estar inconsciente, sentindo náusea, o que for, pode ser necessário fazer uma reposição intravenosa. Mas aí tem que ter uma avaliação médica para ver se aquela pessoa está passando mal, o que, que é, né? Tendo condição de fazer ingestão oral, faça a ingestão oral. E aí cabe aqui ressaltar aquilo que eu já falei lá atrás. Um atleta de elite, por exemplo, na maratona, ele vai fazer uma ingestão bem abaixo daquilo que ele perde. E após a competição, nas primeiras 2, 3 horas, se ele ficar bebendo só água, ele pode ter uma hiponatremia pós-competição. Então é importante que após a competição a reposição não seja feita só com água. Pode ser água, não precisa ser bebida isotônica, mas tem que consumir alimentos que tenham sódio, tá? Por exemplo, aqui uma refeição simples, ó. Um pão francês com frango, né? Um sanduíche aqui de pão com frango e alface e tomate, coisa mais simples, tá? E suco de laranja. Um, um lanche desse aqui, ó, tem 417 quilocalorias, 62 gramas de carboidrato, 33 de proteína, 4 de gordura e mais de 300 miligramas de sódio. Aí não tem problema, tá? Algumas características importantes da bebida, né, a ser utilizado, tanto durante quanto após o exercício. A concentração da bebida deve ser isotônica, isso não tem como a gente medir muito, que é a osmolaridade, né, tem que usar equipamento, mas em geral as bebidas com 6% de carboidrato, elas ficam na concentração osmolar que corresponde a ser isotônica, né, que é semelhante ao do sangue. Evitar que a bebida seja hipercalórica, porque retarda o esvaziamento gástrico e pode causar desconforto. O ideal é que a concentração de carboidrato fique entre 4% e 8%. A palatabilidade é uma coisa que influencia, né? Se a bebida tem um sabor agradável ao sujeito, ele tende a beber mais. Aí estimula a ingestão voluntária. Quando a bebida tem um sabor desagradável, isso desestimula. Então, oferecer sempre uma bebida que tenha palatabilidade agradável para o sujeito. E a temperatura, recomenda sempre que seja a temperatura fria. Se você estiver, mesmo você estando com sede, você chegar no local e a bebida estiver na temperatura ambiente, certamente você vai ingerir um volume menor do que você ingeria se a bebida estivesse fria, né? Além, a bebida fria cria um conforto térmico para a gente, inclusive na hora que ela entra e vai para o estômago, como ela está fria, ela tira um pouco, ajuda a resfriar um pouco o corpo. Em termos de esvaziamento gástrico, a coisa é praticamente inerte, não tem diferença quase nenhuma não. Né? E depois de um certo tempo, ela já a temperatura da água ou da bebida que seja, ela já atinge a temperatura corporal, mas é muito mais agradável fazer a ingestão da bebida fria. Tá? Aqui algumas características comparando a água e sport drink. Então, por exemplo, em relação a custo,
o custo da água é baixo, né? Do sport drink, da bebida isotônica, é muito mais caro. Sem falar da questão da disponibilidade. Você vai correr aí por aí, né? Por exemplo, no campus universitário, você encontra água para beber, mas você não vai encontrar nenhum bebedor fornecendo bebida esportiva. Então a água é muito mais fácil também, a disponibilidade é muito maior. Em relação ao sabor, a água a gente fala que não tem sabor, né? E a bebida esportiva tem sabor. O sabor ele favorece a ingestão voluntária, desde que seja um sabor agradável. Porque se o sabor também for desagradável, ele vai prejudicar a ingestão. Em relação ao sódio, a quantidade de sódio na água é muito baixa, não é suficiente para fazer reposição de sódio. E no sport drink, se ele estiver dentro da legislação, ele vai estar com a quantidade adequada. A água também não faz reposição energética e no sport drink ele vai ter reposição energética. Em relação ao esvaziamento gás, praticamente não tem diferença. Tá? E aqui a gente tem algumas recomendações nível A aí da NATA, do último POSIT de 2017. Então, o que ela coloca? Primeiro, individualizar a reposição de fluidos para manter o balanço hídrico. Então, é acompanhar o atleta mesmo e ir verificando, né, que tipo de quantidade de volume que ele necessita, baseado nas pesagens de manhã, nas pesagens antes e após o treino, na taxa de sudorese, fazer essa individualização. Educar os sujeitos fisicamente ativos a adotar estratégias que evitem a hipoidratação moderada severa, né, porque isso aumenta o estresse cardíaco. E aí os profissionais de saúde devem conhecer esse fato também. Então, assim, educar é uma coisa muito importante, né? Alertar o sujeito. Como eu disse, se você acompanha um atleta num clube, por exemplo, você pode ter controle do que ele faz em termos de ingestão hídrica durante o treinamento. Mas se ele passa ali 4, 5 horas no clube e o restante do tempo que ele está em casa, ele tem que ser conscientizado da importância de ficar fazendo, controlando o estado de hidratação, ingerindo líquido em quantidade adequada mesmo estando em casa, e evitar o consumo excessivo. A hiponatremia é causada pela ingestão excessiva de líquidos hipotônicos. Sujeitos fisicamente ativos não devem ingerir líquidos que excedem sua perda de massa corporal. E é importante monitorar a variação de peso. Sujeitos fisicamente ativos não devem ganhar peso durante o exercício para evitar a hiponatremia. A hiperidratação ela não melhora o desempenho, né? Práticas de hiperidratação só devem ser adotadas em situações especiais, como em competições ou treinos onde não há líquido disponível. Então, assim, eu vou participar da competição e durante a competição toda a chance de eu consumir algum líquido é zero. Aí eu posso até pensar em entrar na competição com a quantidade de líquido superior. Os treinadores devem promover o consumo de líquido suficiente para manter o atleta hidratado antes do treino ou competição e para evitar a perda de massa corporal superior a 2%. Já ouvi muitos casos de treinador, às vezes, que não deixa o atleta tomar o líquido. Ainda mais quando o atleta não está treinando direito, até como punição, ele não deixa o atleta tomar líquido lá. Então, não é adequado. Na verdade, a gente tem que incentivar o atleta a ficar fazendo reposição. A aclimatação ela deve estar no planejamento individualizado, que melhora todo o processo de termorregulação e de controle hídrico. Tá? A cafeína ela não aumenta a diurese durante o exercício, né? Assim, não se deve desencorajar o uso de cafeína, principalmente nessa dose de 3 miligramas por quilo antes e durante o exercício físico. E sujeitos com mais de 50 anos de idade devem receber atenção especial para a hidratação, devido à redução da sensibilidade à sede e diminuição da capacidade de concentração de urina. Né? A gente sabe que com o envelhecimento a nossa percepção de sede ela fica prejudicada e há uma tendência natural a já consumir menos líquido. Se o sujeito ainda pratica exercício físico, ele vai ter que ser orientado e ele tem que construir uma estratégia para habituar a consumir líquido mesmo sem sentir sede. Isso é importante. Aqui é um mapa de uma das maratonas do Rio, né? Só para vocês terem ideia, isso foi tirado da próprio site, né, da comissão organizadora. Aqui tem todo o percurso, né, os 42 quilômetros, 195 metros. E aqui a gente tem os pontos de hidratação. Aqui nesse quilômetro 3 aqui tem água, no quilômetro 5 tem isotônico, aqui no quilômetro 8 tem água de novo. Aí se a gente pega aqui ó, no quilômetro, enxergar aqui no quilômetro 15, a gente tem água e isotônico. Então, você tendo um mapa desse aqui, um atleta seu vai participar dessa competição,
dá para você orientá-lo, né, o que beber e quanto beber em cada estação dessa aqui até o final da prova, de modo que ele termine a prova com um grau de desidratação menor possível e tenha um bom rendimento na competição. Então dá para fazer isso daqui, tá? Aqui a gente tem um exercício. Esse exercício aqui, ó, é com algumas taxas, né? Então, um atleta irá participar de uma outra maratona de 50 milhas, são 80 quilômetros, que terá duração aproximada de 8 horas. Durante o treino teste, com duração de 3 horas, em condições climáticas semelhantes ao da prova, foram coletados os dados abaixo. Calcule as taxas abaixo e oriente o atleta sobre hidratação durante a prova, considerando que faltam 3 meses para a competição. Então, o sujeito vai participar dessa competição daqui a 3 meses, te procurou, e aí você fez um teste com ele, num treino, e coletou esses dados. Ele começou o treino de 3 horas com 71 quilos, terminou com 67,5 kg. E, ao longo desse treino, ingeriu 1.200 ml de água, tá? E aí você vai calcular essas taxas aqui, ó, taxa de sudorese, né? A variação da massa corporal, mais a ingestão de líquido dividido pelo tempo de atividade, a taxa de ingestão de líquido, que é o total de líquido ingerido dividido pelo tempo de atividade, percentual de desidratação, que é a variação da massa corporal dividido pela massa corporal pré-exercício vezes 100, e a taxa de reposição de líquidos, que é a ingestão de líquidos dividido pela perda de líquidos vezes 100. Então, aqui a resolução do exercício, o que a gente observa? Então, taxa de sudorese, 71 menos 68,5, mais 1,2, porque foi 1.200 ml, mas aqui a gente calcula em litro, então eu passei para litro, dividido por 3, que é o tempo de exercício. Então, deu uma taxa de sudorese de 1,23. Então, esse sujeito aqui, ele perde 1,23 litros por hora. A taxa de ingestão de líquido aqui, ele ingeriu 1,2 em 3 horas, então ele ingeriu 0,4 litros por hora. Se a gente olhar aqui, ó, ele está perdendo 1,23 litros por hora, e está ingerindo 0,4, então ele não ingere nem 50%. Então a gente já está vendo que é necessário tentar melhorar essa ingestão hídrica dele. A desidratação, aí a variação da massa corporal, né, 71 menos 68,5 é 2,5, dividido pelo 71, que é o peso inicial, vezes 100. Então, nesse treino aqui, ele terminou com um percentual de desidratação 3,5%. Se ele seguisse nesse ritmo e fizesse 8 horas de competição, que é o que está previsto para ele chegaria no final da competição lá com 9,3% de desidratação, muito alto. Então, a gente precisa melhorar essa ingestão de líquido dele. E aqui a taxa de reposição de líquido, ele ingeriu 1,2, a perda total, né, eu calculei baseada aqui na taxa de sudorese, e aí a taxa de ingestão de líquido dele é 32,5%. Ou seja, ele ingere só 32, de cada 100 ml que ele perde, ele repõe só 32,5 ml, tá? Então a gente vê um atleta que faz uma ingestão muito baixa. E aí a gente poderia orientar. Que orientação a gente poderia dar para esse sujeito? Então, primeiro, como ele vai participar de uma competição muito longa, de 8 horas, né? E como ele está com a ingestão por hora aí de líquido muito baixa, 0,4 só, corresponde só a 32,5%, então a primeira orientação seria ele aumentar a ingestão. Como que se deve fazer isso? Como tem 3 meses, né, praticamente aí 12 semanas, a gente pode deixar aí 2 semanas sem nenhuma alteração, mais próximo da prova, e pegar 10 semanas para trabalhar. Então eu poderia falar com ele, ó, aumenta 50 ml por semana. A partir da semana que vem, nos treinos você começa a ingerir 450 ml de líquido. Fechou a semana, foi tranquilo, tolerou bem esse volume, na semana seguinte aumenta mais 50. E vai aumentando até chegar num volume que você perceba que você dá conta. Então ele poderia aumentar de 0,4 até para 0,9 nesse período, mas pode ser que ele não consiga. Às vezes ele chega ali em 0,8 litros e fala, daqui ele não está dando porque eu já estou ficando muito cheio e estou sentindo dor no estômago. Então vai até a tolerância dele. Então essa seria uma orientação importante. E a segunda orientação importante é que ele dê preferência para uma bebida carboidratada e uma bebida com eletrólito. Por quê? Porque a prova é muito longa e a reposição tanto de sódio quanto a reposição de carboidrato, ela seria fundamental. Então, essas duas orientações são muito relevantes, tá?
Então, vou finalizar aqui esse exercício, essa aula, e depois eu vou passar um outro exercício desse para vocês fazerem.